Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Passando aqui com o segundo vídeo dessa playlist maravilhosa sobre as revoltas regenciais. Vamos falar agora da cabanagem. Vamos fazer primeiro um antecedente. Essa imagem que vocês estão vendo mostra um episódio muito trágico da história do Brasil, que é o massacre do Brigue Palhaço. Brigue é uma embarcação na qual foram colocadas dezenas de pessoas, 260 pessoas mais ou menos, num espaço muito pequeno, e a maioria morreu sufocada. Eram pessoas que eram contrárias à independência do Brasil, porque não se reconheciam como brasileiros. Efetivamente, pessoal, vocês talvez não saibam, mas durante algum tempo o norte do país era uma espécie de outra colônia, era efetivamente uma outra colônia. Existia uma colônia aqui da Bahia para baixo, existia uma colônia ali no Pará, Maranhão, Piauí, Amazonas e por aí vai. Muito bem. Então, a distância geográfica e também as questões políticas fizeram com que a identificação entre esses estados, entre aquelas províncias lá do norte com as províncias aqui da região sudeste, fosse muito pequena. Então, portanto, quando houve a independência, era como se tivesse sido a independência da corte ligada ao Rio de Janeiro, e não em relação ao norte. Então a galera se revoltou, a força mercenária enviada por Dom Pedro acabou submetendo as pessoas ali a um massacre desumano, né? Todo massacre é desumano, mas enfim. E aí, 200 e tantas pessoas, só no final das contas, cinco sobreviveram, mas quatro morreram logo depois e um apenas sobreviveu depois de algum tempo. Né? Muito bem, então havia muito ressentimento entre aquelas pessoas que moravam aquilo ali e o governo brasileiro, né, de uma forma geral. Além disso, é uma coisa paradoxal, mas havia uma forte relação, uma forte ligação administrativa com Portugal. Pará tinha relações diretas, tinha um porto específico, então muitas transações comerciais aconteciam diretamente entre ali a região do Maranhão, do Pará, com Portugal. Então a presença portuguesa lá era muito forte ainda. Bem, grande parte da população, que era de índios, até hoje na verdade, né, de indígenas, negros, fouros, escravos, mestiços, viviam em péssimas condições socioeconômicas, e aí muitos deles viviam à beira dos rios, em cabanas, por isso a revolta, né, acabou sendo conhecida como cabanagem. E aí havia uma grande insatisfação em relação à centralização política. O que tem de comum entre essas revoltas dirigenciais? Justamente o descontentamento em relação à centralização política, beneficiando uma pequena elite em detrimento do restante da população. Como eu acabei de falar, grande parte da população lá da região vivia em péssimas condições de vida. Tá bom? Bem, começando aqui. Então, a cabanagem foi uma guerra que durou entre os anos de 1835 até 1840. É, eles conseguiram efetivamente tomar o poder, tiveram três governos, o primeiro, o segundo e o terceiro, os três governos, e eles conseguiram então mobilizar mesmo até alcançar o poder. Enfim, né? Então foi um movimento popular que teve parcialmente sucesso. Obviamente que isso se deu à custa de muita gente morrendo. Então, cerca de mais ou menos 30 mil pessoas morreram no final das contas ao longo desses 5 anos. Foi a guerra civil mais sangrenta, né, que nós tivemos neste período. Né? Houve pelo menos mais uma guerra aqui que eu estou me lembrando de cabeça, tão sangrenta quanto, né? No final das contas é um massacre que acontece. O primeiro governo cabano do povo. Bem, havia por um lado, a elite paraense, a elite ali da região, tinha forte ligação com os portugueses, mas a população mais pobre tinha ali uma treta muito forte, né? Tinha ali uma insatisfação com essa presença portuguesa. E também com a nomeação de governantes feitos pela regência. Por um lado, Pará tinha fortes ligações comerciais com os portugueses ainda. Por outro, os paraenses tinham um problema muito sério com a elite lá da corte.
Por outro lado, também não queria a presença tão forte dos portugueses na região, porque isso acabava fazendo com que os portugueses tivessem hegemonia sobre os negócios. Então, os caras queriam uma independência, os caras queriam tomar os seus próprios rumos. Porque de um lado estava o português, do outro a corte brasileira. E no meio está aquele povo sofrendo demais ali da conta. Então eles queriam criar um governo próprio, que eles não queriam nem portugueses e nem queriam a elite brasileira da corte, né? Muito bem. Bem, e aí acontece que, por causa de várias revoltas que estão acontecendo, o exército estabeleceu o recrutamento compulsório. Compulsório significa que a pessoa seria obrigada a participar do exército. Então, os caras, não vamos, a gente não vai, não. E aí, obviamente, que as pessoas ficaram insatisfeitas, né? E aí, em janeiro de 1835, bem, uma multidão de pessoas vindo do interior e também ali da capital, Belém. Eles marcham sobre o palácio do governo e aí vão tirar o governador Lobo de Souza e vão matá-lo. E aí, quando matam, assume um novo governo, que é o Félix Antônio Malcher, vai assumir o governo, o primeiro governo cabano então, quem era o líder era o Malcher, né? Malcher, e aí quando ele toma o poder, ele percebe que o ânimo estava muito exaltado e aí tenta fazer uma negociação com o governo central lá do Rio. E aí ele, não, vamos conversar, vamos ver quais são as nossas diferenças para a gente acertar aqui, todo mundo ficar de boa tal. Enfim, só que isso causou insatisfação na população que havia se revoltado. E aí então o povo foi lá, derrubou o Félix Antônio, e ele depois vai ser morto. Bem, com isso, a necessidade de fazer novos governos, né? Então, houve mais dois governos. O segundo governo foi pelo Francisco Vinagre, ele assumiu logo depois do Malcher, né? Mas ele também fez acordo com as forças regenciais. E aí, com isso, na verdade, ele fez um acordo e liberou Belém para as tropas regenciais. Então ele faz um acordo e se retira, né, de Belém. E aí então começa uma resistência dos cabanos no interior para tentar tomar Belém novamente. Bem, o Vinagre acabou sendo morto numa batalha para assumir Belém e os cabanos conseguem assumir o Belém. O Belém. O Belém é ótimo, né? E aí, no lugar do Vinagre, Francisco Vinagre, quem assume é o Dudu. Dudu Angelim vai assumir o terceiro governo cabano, mas esse terceiro governo, que durou apenas 10 meses, foi duramente reprimido pelas tropas regenciais. E aí, então, o movimento se espalha pelo interior do Pará. E com isso, o que, que acontece? As batalhas, a partir ali de 1836, elas se dão principalmente no interior da província. E aí, no final das contas, 30 mil pessoas vão morrer. Por muito tempo, a imprensa e também os relatos oficiais davam conta de que era um movimento de criminosos, né? De criminosos, pessoas que estavam atentando contra a ordem política, enfim, né? Então, esse povo foi taxado como pessoas fora da lei. Muito bem, mas a cabanagem foi um dos poucos movimentos populares em que a população conseguiu assumir por um tempo determinado o poder e ameaçou a unidade administrativa do país e questionou a unidade administrativa do país, certo? Bem, e aí a situação, no final das contas, só foi apaziguada em 1840 com a morte de muita gente. Tá bom, moçada? Ó, então qualquer coisa é só chamar, se não entendeu, infelizmente isso aqui é um resumo, não dá para falar de tudo, mas a gente fala do máximo possível. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau!